Ok, mas vamos lá então? Prontíssimo. Beleza, pode o sinal. Olá, meus caros, eu sou o professor Rodrigo Rainha e eu venho trocar algumas ideias com você. Tira uma dúvida. Você, por um acaso, já parou para pensar para que serve estudar história? Boa parte das pessoas acham que história é só um exercício de olhar para trás. História, de fato, é um exercício de lidar com o tempo. O tempo cria histórias, recria, inventa processos. Por exemplo, sabe uma coisa que existe na história que muita gente nem para pensar? Mitologia. Rainha, é mentira? Não. Mitologia significa construir uma narrativa cuidadosamente elaborada para gerar uma explicação, normalmente muito vinculado a algo que as pessoas precisam aprender. Então, por exemplo, se eu pego uma mitologia grega, nórdica, tudo isso vale? Vale. E também se você pegar elementos mitológicos das CTAs, das culturas tradicionais africanas, se você trabalhar com elementos mitológicos da tradição chinesa, da tradição dos povos mais diversos, inclusive dos povos indígenas do Brasil. A mitologia não é uma maneira de depreciar. Mitologia é uma maneira de entender uma explicação que se quer. Nesse sentido, quando você olha para o tempo e quer refletir sobre ele, é fundamental trazer a mitologia até você. Vamos entender isso com um exemplo. Você já ouviu falar do Egito Antigo? As sociedades egípcias, elas vão se organizar a partir de uma série de grupos locais que chamavam nomos lá na antiguidade. E, aos poucos, haverá uma grande disputa e uma unificação. Nessa unificação, aparece a figura do faraó. Isso é o que a gente, em história, costuma explicar quando começa a perceber esses movimentos. Mas os próprios egípcios têm outras versões, outras histórias que ajudam a facilitar esse processo. Vou te dar um exemplo. Todas as vezes que você pensar sobre como o Egito se forma, você tem uma explicação mitológica para isso. Por exemplo, você consegue pensar que o Egito tradicionalmente tinha um grande caos, uma não existência. Dessa grande não existência, você passa a ter uma organização política, ter a figura de um poder centralizado na figura de Osíris, ter casamentos estruturados dentro daquele mundo, na figura de Ísis, ter sucessores que vão ganhar o seu processo, na figura de Horus. Mais do que isso, você ganha ainda a possibilidade de novos e outros deuses mais antigos, como Ra, mais novos, como toda uma linha após Horus. Você pode ir mais longe, quem sabe irmãos disputando o poder como Sete. Existe uma história dentro do mundo antigo que para mim ajuda a entender como eu posso pegar essa tentativa de explicar e trazer para mim ainda hoje, para o nosso mundo, para a nossa realidade. Olha como é que é a história. Você tinha um movimento do qual a figura de Osíris tinha se consolidado como grande poder. Estava casado com Ísis e Sete passa a desafiar o irmão naquela era. Quando vai duvidar que o irmão fosse capaz de sair de um esquife, de um caixão, ele aceita. É posto. O que ele não imagina é que Sete lançará um feitiço. Sete é o deus do caos. Ele quer retomar o caos original. Deixa eu ver se eu entendi, rainha. Eu tenho dois irmãos, um representa a ordem, um representa o caos. Os dois entram em conflito. Pela arrogância da organização, você cria a possibilidade de um período conflituoso. Dá o que pensar, não dá? Vamos continuar. Diante desse processo, você vai ter o corpo sendo primeiro afogado, depois despedaçado. Osíris
vai para o mundo dos mortos. Ainda que os feitiços de Ísis permitam que ele volte à vida, em momento nenhum ele consegue mais retornar. Somente seu filho, Horus, passa a lutar contra seu irmão Sete, buscando o retorno da ordem diante de um mundo de caos. É muito difícil para qualquer sociedade a ideia de organizar e desorganizar, de vivenciar e retrabalhar, mas é comum. E justamente porque o caos de um é a ordem de outro. Justamente porque a cada um desses momentos você tem as disputas, e essas disputas necessariamente vão levar a muitas reflexões, a muitos aprendizados. Existem aqueles que aprendem com o momento de caos, com o momento mais complexo, criam novas possibilidades, pensam em um novo mundo, e aqueles que não aprendem. Quando você começa a pensar esse processo, você olha de novo para Osíris. Quem é Osíris? Osíris vai para o mundo dos mortos. Chegando no mundo dos mortos, é reconhecido como o grande faraó que era, e vai ver o próprio Anubis entregando para ele o reino dos mortos. No entanto, ele vai ver que ali também precisa de ordem. E na proposição da ordem, ele cria uma maneira de julgar todos aqueles que chegam ao mundo dos mortos. A imagem é fantástica. Quando você chega ao mundo dos mortos para saber se o seu direito será de eternidade ou não, o seu coração é entregue e posto numa balança. Do outro lado, uma pena. Somente tem a eternidade aquele que tem o coração mais leve que uma pena. Para e mergulha sobre o significado disso. Para e mergulha sobre o que essas relações significam. O que é ter o coração mais leve que uma pena? Fazer tudo sem pensar? Certamente que não. Ter o coração mais leve que uma pena significa você entender os seus atos, entender os seus gestos, você estar livre e leve com isso. Você fez o seu melhor, você aprendeu com as possibilidades, você tirou o peso dos seus ombros. Você transforma a sua história em um exercício constante de autoaprendizado. E quando chega no momento da sua morte, diante dos seus feitos, diante do teu reconhecimento, diante de tudo que você fez de positivo, o seu coração é mais leve que uma pena. A sua memória é algo que quer ser eternizado pelos seus pares. Para e pensa o efeito e o poder de você saber que um dia você vai para um outro local, independente da sua vertente, a tradição, o entendimento, mas a sua memória fica aqui. E essa memória pode ser perpetuada, levantada, trabalhada, pode ser massacrada e oprimida, ou pode simplesmente representar que você é base e transformação daquele mundo, que o seu coração é mais leve que uma pena. A mitologia me gerando aprendizados. A reflexão histórica de lidar com o tempo, contexto, me dando possibilidades, reflexões, respostas. É isso, e é por isso que a gente estuda, reflete história. É por isso que hoje eu te convido a deixar o seu coração mais leve que uma pena, aprendendo, entendendo, refletindo. Conto com vocês. Sou o professor Rodrigo Rainha, acompanhe a gente nas redes, temos várias possibilidades. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Estúdios Ensine-me e toda essa mobilização que de alguma maneira a gente tem criado e tem trabalhado junto e para vocês. Obrigado, Heron. Posso gravar mais umzinho? Tá indo muito embora? Juro que é só umzinho mais. Então, beleza. A cabeça